Por que nada substitui o ensinamento, a revelação da palavra de Deus? Por que Satanás, através dos religiosos naturais, através até de certas religiões que falam no nome de Deus, através de certas teorias, através de pessoas que estão a serviço dele neste mundo, usando o nome de Deus, ele tenta de uma forma ou outra embaraçar o cristão e fazer o cristão aderir a certos ensinamentos que a palavra de Deus reprova, condena. Por que o cristão sempre vai precisar estar meditando na palavra, se fortalecendo? Porque sempre vai ter esses atalhos. Deus, para suprir a nossa necessidade, Ele pode enviar um anjo. Ele mesmo pode vir, como Ele já veio. Em toda a história você vai ver o mesmo Deus entrando em ação. Como também Ele pode enviar pessoas para ensinar e para suprir a necessidade de ambas as partes. Mas observe que para ensinar a palavra de Deus não é as faculdades deste mundo, não é os ensinos naturais deste mundo. É Deus no homem, prepara ele e envia para ensinar um povo. É aí onde, uma vez que você aprende a revelação, você precisa se manter pela sua fé. Porque Satanás ele vai tentar impedir você continuar na paz, no amor e semeando a semente de Deus, que é a palavra dele. Satanás se incomoda quando ele vê uma pessoa decidida na sua vida espiritual. Satanás se incomoda quando ele vê você dar testemunho de Cristo, porque isso é impactante, envergonha o próprio inimigo. Paulo ele chega a dizer assim, que deveriam os cristãos viver com a consciência limpa, para que os vossos inimigos vos fosse envergonhado através do testemunho. Então a veracidade do testemunho dentro da palavra de Deus fecha a boca do teu adversário. E foi isso que Daniel fez. Através do testemunho, Satanás se enfureceu, que Daniel deu na Babilônia, e tentaram de uma forma e outra. Jogando ele na cova dos leões não resolveu. Agora tentaram de forma sutil através do alimento. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade que tem muito arrumadinho nos nossos dias do nome de Deus, que é manjar, que preparam para embriagar o cristão. Mas o cristão que tem o Espírito Santo, que ora, que busca Deus, que se comunica, ele não fica embriagado, ele não vive embriagado. E eu quero dizer nesta oportunidade, porque já está vindo, que tem muitas religiões embriagando seus adeptos. Permita-lhe dizer com toda a sinceridade que há na palavra de Deus. Mas usa a Bíblia, ao contrário. A Bíblia não se contraria em si mesmo. Guarde isso. A Bíblia não se contraria em si mesmo porque foi revelada pelo próprio Deus e o Deus que revelou não se contraria. Portanto, por isso que a palavra é absoluta. Se a Bíblia se contrariasse com varianos ensinos
contra a própria Bíblia, o mesmo Espírito Santo, que foi isso que inspirou os escritores, então Deus era contraditório. É bom a gente ter convicção com Deus, como a Daniel tinha, por causa disso. A convicção não te deixa te sair do lugar, porque convicção é certeza, é realidade. Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Depois vocês vão sair sendo as minhas testemunhas, começando de Jerusalém. De onde é que você tem começado a ser testemunha de Jesus? De onde é que você tem iniciado esta fase de ser testemunha realmente de Jesus? Ou você é testemunha somente de uma religião, de um ensino herege, antibíblico, e quer dizer que é testemunha de Jesus? Vá se converter a Jesus para não ir para o inferno. Porque cristão convertido, ele não vive ao contrário. Aliás, ele pode até se decidir a morrer por causa da palavra, das escrituras, dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas ele não adere àquilo que a Bíblia não tem fundamento nas escrituras. Primeira coisa que tem que ter discernimento. Primeira coisa que tem que ter sabedoria. Tem que ter vida com Deus, no altar com o Senhor. Cristão que não toma decisão é porque não tem convicção. Ele vive a léu, subindo e descendo, descendo e subindo, como as ondas do mar. Então Satanás ele luta para impedir servir a Deus, aprender o verdadeiro ensinamento, a continuar servindo a Deus, dando testemunho e plantando a boa semente. Quando você vê uma pessoa plantando joio, saiba quem é que está nele ou nela. O joio define claramente. Observe que quando foi plantado a semente pura, e pela noite o inimigo veio e semeou o joio, e pelo amanhecer do dia alguém foi e viu aquela planta lá, porque o joio aparentemente até parece com trigo, ele tem uma aparência, porém não é trigo, porque o que ele produz, o fruto dele, não é como o trigo. O joio é diferente, ele tem característica, característica parecida com trigo, porém ele não é trigo, porque ele tem outras características, principalmente o que ele produz. Observe que ele quis arrancar e disse o Senhor: não, deixa-o, porque se arrancar vai mexer com o trigo, está tudo junto. E aí esses religiosos velhos safados, se é que você sabe o que essa palavra significa, essa palavra safada, essa palavra tem uma expressão forte, entre lá e veja o que é que significa. Preguiçosos que não lê a Bíblia, que é tudo fácil, só pegar as coisas de artimanha e engana as pessoas, viu? Porque o joio tem essas características. Mas o Senhor disse assim: não, deixa. Porque tem religiosos que mede os outros e pensa que lá dentro ele mesmo é um joio. O próprio religioso se torna um joio e não dá fé. Aí que é a vergonha, rapaz, se converter ao verdadeiro ensino. Eita glória a Jesus. Porque o Senhor disse assim: deixa-o, porque no tempo certo virei, colherei o trigo para mim e o joio queimarei, que é lançar no fogo eterno, no sofrimento eterno. Então vai nessa daí. Primeira coisa que eu tenho que saber o que é que eu sou. Eu tenho que ter o conhecimento do que é que eu sou. Sou trigo ou sou joio? O que é que você é, trigo ou joio? Porque o trigo ele vai mostrar que é trigo. Trigo é pão, joio
é o que a Bíblia revela, que em outras